Oi, seja bem-vindo. Eu sou a Vitória Paraense e eu vou apresentar o meu projeto intitulado Estoque de Biomassa e Carbono em Florestas Manejadas no Sul do Amapá, sob a orientação do professor Dr. Perseu da Silva Paris. Bom, vamos começar com uma breve introdução a esse assunto. Atualmente, as atividades antrópicas, como o desmatamento, as queimadas e a exploração madeireira, têm causado o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases são conhecidos como GEs e são, por exemplo, o metano, o óxido nitroso, o vapor d'água e o seu principal componente, o CO2, que é o dióxido de carbono. Esse aumento na concentração desses gases na atmosfera está causando o aumento da nossa mudança climática e tem levado à criação de diversos mecanismos voltados para solucionar esse problema, ou seja, para reduzir esses GEs. E com isso nós vemos a importância das florestas tropicais. Nós sabemos que ela desenvolve diversos papéis para a sociedade, para o nosso planeta, e ela é importante em diversos meios. E um deles se deve justamente porque ela fixa carbono e mitiga as emissões desses gases de efeito estufa, atuando positivamente nessa mudança climática que está ocorrendo. Por isso, estudos aqui no nosso estado acerca da quantificação de carbono e biomassa são muito importantes. Vale lembrar que o carbono é calculado a partir da quantificação de biomassa. E também porque essas questões estão diretamente ligadas com o clima e com o manejo florestal, uma vez que as informações coletadas no inventário florestal servem de base para as decisões sobre o uso eficiente da terra. E com isso, o objetivo geral desse trabalho é estimar a quantidade de biomassa e carbono em uma floresta já manejada, localizada no município de Laranjal do Jari, no Amapá, tendo como objetivo específico verificar a perda de biomassa e carbono nas espécies florestais em áreas submetidas à exploração de impacto reduzido no sul do nosso estado. Material e métodos. Caracterização da área de estudo. A área está localizada na empresa Jari Celulose, no município de Laranjal do Jari, tendo a sua temperatura variando de 16 a 38 graus Celsius. O clima é do tipo AF, segundo a classificação de Köppen. A umidade relativa é de 85%. A precipitação anual da região é de 2.300 milímetros. E a tipologia florestal abrangente é floresta umbrófila densa de baixos platôs e de submontana. Da coleta de dados. Foi realizado o inventário do tipo amostral, onde foram lançados 3 conglomerados de forma aleatória na área já explorada pela empresa, e cada um desses conglomerados possuía 4 parcelas, abrangendo uma área de 20 por 100 metros, equidistantes a 50 metros do ponto central, seguindo a metodologia do Serviço Florestal Brasileiro, segundo a Lei 12.651 de 2012. O nível de inclusão desse estudo escolhido foi o diâmetro altura do peito maior ou igual a 15 centímetros. E o sistema de identificação utilizado foi o APG4 de 2016. Para a análise dos dados, para o cálculo de biomassa, nós vamos utilizar a equação proposta por Lima, aqui para o estado, em 2015, onde utiliza as variáveis DAP e altura para aumentar a precisão da sua estimativa. E para a estimativa de carbono, nós vamos considerar que da biomassa obtida, 52,1% dela equivale ao seu peso seco. E esse peso seco, 48,5% equivale ao seu carbono, segundo Oliveira, Soto e Higuchi, aqui para o estado em 2012. Dos resultados e discussões obtidos no estudo. Com as parcelas lançadas, nós encontramos 1.996 indivíduos distribuídos em 221 espécies. Dentre essas espécies, eu trouxe as 2 que mais obtiveram número de indivíduos, que são elas: a Bocapageopsis multiflora, conhecida popularmente como cariperana, com 107 indivíduos, e a Vocapo americana, com 66 indivíduos, popularmente conhecida como acapu. Calculamos a biomassa para a população total e obtivemos 246,60 megagrama por hectare. Dessa biomassa, nós obtivemos o carbono da população total, que totalizou
71,2 toneladas de carbono por hectare. Esse estoque de biomassa e carbono possui espécies que contribuem mais e que contribuem menos para ele. Então, eu trouxe aqui as 5 espécies que mais contribuíram para o estoque de biomassa, que são elas o angelim, a acariquara, o acapu, a timborana e o parinari com seus respectivos valores. Nota-se que essas espécies não são as que mais obtiveram o número de indivíduos na população. Isso pode ser explicado através das variáveis de diâmetro e altura, porque elas são cruciais para o cálculo de biomassa e carbono pela equação alométrica que nós estamos utilizando. Então, espécies que possuem maior número de indivíduos podem estar associadas a classes inferiores de diâmetro e altura, e assim contribuindo menos para o estoque de biomassa. E para compreender melhor esse comportamento, gerou-se um gráfico dessas 5 espécies de biomassa por classe diamétrica. Notou-se que as classes diamétricas que mais contribuíram para o estoque de biomassa e carbono foi a classe 10, e das 5 espécies, a que mais contribuiu foi o angelim vermelho. A espécie que mais variou no decorrer de suas classes diamétricas foi o acapu, aumentando na classe de número 5 e obtendo uma queda brusca na classe 6. Nós também calculamos a biomassa por parcela e encontramos que a parcela E06 e E10 foram a que obtiveram maiores valores de biomassa. E com isso, nós podemos concluir que a área apresenta um quantitativo de biomassa e carbono dentro do padrão, e as 5 espécies que mais contribuíram foram o angelim, a acariquara, a timborana e o parinari, todas na sua classe diamétrica de número 10. As principais referências que eu utilizei para fazer o meu trabalho, e desde já agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.